Boa noite a todos. Vamos passar para o documento 3, voto de louvor aos trabalhadores do setor social e solidário. Peço desculpa ao membro Luís Pérez. Tem agora a palavra. Muito obrigado. Relativamente a este voto de louvor, vamos lá ver, são vários os trabalhadores de vários setores que têm tido e têm desempenhado um esforço enorme neste momento difícil que estamos a atravessar. Já falámos variadíssimas vezes de diversos elementos, sejam eles relacionados com o tema da saúde, da segurança, forças armadas, etc. Parece-nos também, no entanto, fazer totalmente sentido o voto de louvor aos trabalhadores do setor social e solidário, porque parece que no meio de tudo isto, dos trabalhadores, lá está, como eu referi há pouco, da saúde, da segurança, etc., têm sido um pouco esquecidos. E é esse o motivo pelo qual nós entendemos propor este voto de louvor aos trabalhadores do setor social e solidário. Obrigado. Assim sendo, se mais ninguém me pediu a palavra, vamos passar para a votação. Peço desculpa, eu estava aqui a tentar pedir a palavra no chat, mas não fui a tempo, se me permite. Peço desculpa, tem a palavra João Vasco Almeida. É para dizer que, na generalidade, estamos de acordo com o que o CDS agora acabou de dizer, só para recordar que a Junta de Freguesia, o Executivo, já fez anteriormente, o que não impede nada que se faça o outro, claro, um louvor a todos os seus trabalhadores e, principalmente, aliás, por causa deste ano que passou e do esforço que foi feito. Mas, como digo, não impede nada que se louve outra vez e que se acompanhe este documento. Tem a palavra Luís Pérez. Obrigado. Bom, neste caso em concreto, obviamente, eu não me estou a referir só aos funcionários da Junta de Freguesia, como é óbvio, não é? Embora tenha sido mais do que merecido o louvor que foi feito, inclusivamente, se não estou em erro, nós também votámos favoravelmente. Eu estou a falar realmente de todas as associações de âmbito social e solidário existentes na nossa freguesia e que, em meu entender, têm também dado um contributo enorme neste tempo difícil pelo qual nós estamos a passar. Obrigado. Tem a palavra Rui Mota. Obrigado, Sra. Presidente. No seguimento que o Luís Pérez acabou agora de dizer, efetivamente nós já votámos um louvor aos trabalhadores da Junta de Freguesia do Beato, exatamente por proposta do PCP em junho, na Assembleia de Freguesia de junho deste ano, e, portanto, naturalmente, esta lembrança que João Vasco Almeida fez, portanto, faz sentido reconhecer que foi a própria Assembleia de Freguesia a fazê-lo em junho deste ano, por proposta dos eleitos do PCP. Em relação a esta proposta do CDS, portanto, apesar do eleito Bruno Palma achar que nós vemos as coisas a preto e a branco, nós vemos as coisas a cores e, portanto, naturalmente acompanhamos esta moção. Isso. Tem a palavra Rita Gorgulho. O Bloco de Esquerda reconhece o trabalho incansável que as associações tiveram no terreno, indispensável até durante a fase mais aguda da pandemia. Quer dizer, se tem um papel importante sempre no dia-a-dia, neste ano que passámos tiveram ainda um papel mais acentuado e, portanto, claro que iremos acompanhar o voto a favor desta proposta do CDS. Tenho dito. Se mais ninguém quer usar a palavra, passemos então à votação. Pedro Jesus, quer usar a palavra? Não? Não. E assim sendo, passemos então à votação. Quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta... Não estou a ver Pedro Jesus, não sei se...
favor, por favor. Palma também. Pedro justamente está a votar a favor. E assim sendo, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao documento número 4, voto de saudação ao 25 de novembro de 1975, apresentado pelo eleito do CDS-PP, Luís Pérez. Quer usar a palavra? Tem a palavra, Luís Pérez. Bom, relativamente ao voto de saudação ao 25 de novembro de 1975, como sabem, eu ano passado não o apresentei, tal como não apresentei outros. Inicialmente apresentei-os, tal como apresentei relativamente o voto de saudação ao 25 de abril e ao 1º de maio. Considero que há determinadas datas que, embora não sejam específicas da freguesia, são demasiadamente importantes para que sejam ignoradas. E de tal forma que, obviamente, tem influência mais do que direta na nossa freguesia, mas tiveram influência a nível nacional. Recordo mais uma vez que estamos de acordo que, para podermos hoje viver em democracia e em liberdade, as duas datas principais, embora possam ter havido, obviamente, outras pelo meio, mas consideramos que terá tido o seu início em 25 de abril e a sua consolidação, ao fim e ao cabo, pelo menos aquilo que consideramos, no 25 de novembro, e desta forma, em concreto, aquilo que é proposto pelo CDS é manifestar o seu agradecimento a todos os que ousaram contrariar a deriva totalitária, com particular ênfase ao denominado Grupo dos 9, ao coordenador operacional, General Ramalhianes, e a todas as unidades militares da região militar de Lisboa, com destaque especial para os comandos da Amadora. Portanto, este aqui é o voto que é o voto de saudação sugerido ao 25 de novembro de 1975. Muito obrigado. Penso que não temos mais nenhuma inscrição e, assim sendo, vamos passar à votação. Quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos a favor. Quem vota? Catarina Martins, PS. Vota a favor. Estão todos contados? Sim. Quem vota contra? 1, 2, 3. Estão? 1, 2, 3. Então, quem se abstém? 1, 2, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 5. E assim sendo, o voto de saudação ao 25 de novembro de 1975 está aprovado com 3 votos a favor. 5 votos a favor, 3 contra e 5 abstenções. E tem a palavra Luís Pérez. Eu peço desculpa, mas não posso deixar de passar esta oportunidade e quero sinceramente agradecer. É a última vez antes das próximas eleições autárquicas que trazemos a votação o voto de saudação 25 de novembro de 1975 e pela primeira vez é aprovado e agradeço-vos sinceramente imenso, não podia deixar passar em claro esta situação. Muito obrigado. Ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Bruno Palma. Diga-me uma coisa, não é suposto votarmos todos de mão levantada e cumulativamente por escrito? Eu fiz essa recomendação. Contudo, como consegui contar, daí que depois tenha repetido em voz alta os votos a favor, contra e as abstenções. Mas também foram aqui aparecendo no bate-papo as votações. Eram todas e nós não conseguimos... Pois não, eu, por exemplo, não consigo, porque como estou a contar o número de mãos levantadas, pois.
e não consigo controlar tudo ao mesmo tempo. Daí que eu já tenho pedido uma espécie, mais uma vez, desculpa, porque eu não consigo fazer, é difícil. Isto é os inconvenientes. Eu percebo que realmente a pandemia e os meios digitais e é tudo realmente, e ainda bem que assim podemos continuar, mas depois tem estes inconvenientes, é que eu não consigo ver tudo, não consigo colocar, ainda por cima o meu computador, hoje não sei porquê, de vez em quando eu abro o bate-papo e vai bloqueando. Os membros da Assembleia não têm nada a ver com o meu problema técnico, mas estou a compartilhar convosco e a pedir desculpa e justificar-me qual é a razão de eu não conseguir. Todos nós temos os mesmos condicionamentos. Agradeço e quando tiver a oportunidade eu queria fazer um comentário. Tem a palavra. Bom, então nesse caso, só sublinhar que há elementos do PS que, apesar da esposa do general Ramalhianos, que foi o símbolo do 25 de novembro, de ser da nossa freguesia e ser mandatária do PS, pelos vistos, nem todos estão de acordo no sentido de voto. Fica só essa vírgula. Eu penso que alguém pediu a palavra, que eu vi aqui indicação e já não consigo perceber quem é. Penso que foi o Executivo que pediu a palavra. Sim, Sra. Presidente. E assim tem a palavra o Executivo na figura do Sr. Presidente Silvino Correia. Sra. Presidente, não tem a ver com este voto propriamente dito, tem a ver com a questão da condução dos trabalhos para melhor esclarecimento de todos. Eu ia sugerir à Sra. Presidente que, com a lista ao pé de si dos membros presentes na Assembleia, e isto vale hoje para esta reunião e depois para outras, os membros que estiverem presentes noutras, quando for a altura das votações, perguntar nominalmente a cada um dos elementos como é que vota. E, portanto, José Fonseca, como é que vota? Luís Pérez, como é que vota? Rita Gargulho. Isto é apenas uma sugestão para tentar encontrar aqui uma forma de não haver nenhuma questão que possa, de alguma forma, trazer alguma falta de esclarecimento àquilo que foi os resultados da votação. Obrigado. Seguir essa recomendação e depois, na próxima votação, pedirei a cada um de vós que realmente explicite o sentido de voto. E assim sendo, vamos passar para o documento número 5, recomendação, colocação de mobiliário urbano, inclusive no espaço público e parques infantis para crianças com deficiência, apresentado pelo eleito CDS-PP Luís Pérez. Foi o documento que o eleito Luís Pérez alertou, e bem, que entrou a tempo e que eu enviei para todos os membros. Assim sendo, ninguém tem pedido a palavra, vamos então passar à votação. Senhora Presidente, eu pedi a palavra e até tinha pedido a palavra ainda antes de ter sido submetido o documento. Eu não consigo ver, e eu tenho o secretário aqui e também não conseguiu ver. Eu já estou ao pé do secretário de modo a facilitar e nem eu, nem o secretário conseguiu. Peço desculpa e tem a palavra Rui Mota. Muito obrigado, Sr. Presidente. É porque, na verdade, ainda era antes da discussão deste documento. Era só para... porque eu achei, por um lado, interessante o sentido de voto de Bruno Palma e até o facto de ter feito um comentário sobre o sentido de voto de outros, tendo em conta que Bruno Palma foi o eleito que, ao longo de todo este mandato, insistiu que os documentos têm de ser sobre a freguesia, porque se não são sobre a freguesia, porque é que a gente está a perder tempo a votá-los? E não deixa de ser interessante agora votar a favor. E creio que, como já dissemos aqui, em relação ao general Ramalhianos, a discussão é sempre muito mais complexa do que alguns simplismos que se têm procurado fazer. Em relação à proposta que o Executivo fez para a votação, penso que pode ajudar, de facto, à condução dos trabalhos. Disso. E assim sendo, vamos então passar à votação. Ou não vai? Eu peço desculpa. Eu pergunto ao membro Bruno Palma, pediu agora a defesa da honra quanto ao ponto anterior, certo? Porque este não foi votado.
Sim, só um ponto de ordem à mesa, quer dizer, quando há assim comentários jocosos do PCP, eu gostava de poder depois ter a oportunidade. É um direito, o senhor está a ver, porque como não entendi, estava só a perguntar, por isso tem a palavra para a defesa da honra. Só isso, é recordar aos eleitos do PCP que o general Ramalhianes é da freguesia, ao contrário dos eleitos do PCP. Obrigado. E assim sendo, vamos então passar à votação do documento número 5, recomendação, colocação de mobiliário urbano inclusivo no espaço público e parques infantis para crianças com deficiência. José Fonseca. Posso? José Fonseca, qual é o sentido de voto? Favor. Por favor. Rita Gorgulho. Favor. Karina Francisco. Peço que ligue o microfone. Não está a conseguir. É por isso é que... E não sou eu, porque eu não estou a bloquear o microfone. Já tem o microfone ligado. Por favor. Foi a favor que votou? Sim, sim. Pedro Jesus. A favor. Luís Pérez. Luís Pérez está... A imagem aparece parada. Deve estar com algum problema na internet. Vou passar para Hugo Marques e depois já volto ao Luís Pérez. Hugo Marques. A favor. Anabela Silva. A favor. Catarina Martins. A favor. Rui Mota. A favor. Bruno Palma. Sr. Presidente, eu não recebi o fecheiro, mas é uma boa ideia e, portanto, voto a favor. Foi colocado no bate-papo, não recebeu? Eu estava à espera por e-mail, não vi. E aqui o bate-papo já leva 300 mensagens, não é? Não, foi logo no princípio. Quando enviámos os seus, também foi enviado este. Pois não reparei. Mas pronto, o seu sentido de voto é a favor. Percebi bem? Naturalmente, sim. João Vasco Almeida. A favor. Pedro Lopes. Sou eu. Eu sei. A favor. E eu voto a favor. E assim sendo, foi aprovado por unanimidade. Rita, desculpa, não sei se o voto do Luís Pérez era a favor ou não, como estava bloqueado. Não... Luís Pérez? Luís Pérez? Está aqui a favor. A favor. O Luís Pérez enviou por escrito que votou a favor. Por isso está aprovado por unanimidade. Passemos para o documento. O Executivo pede a palavra. Tem a palavra o Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Estou-me a ouvir. Estamos a ouvi-lo, Luís Pérez. Eu sei que votou a favor porque li o que escreveu. A proposta foi aprovada por unanimidade. Eu não sei se o membro nos está a ouvir. Sim. Sim? E assim sendo, tem a palavra o Executivo na figura do Presidente Silvino Correia. Obrigado, Sra. Presidente. Era só para referir que, de facto, nós já começámos a aplicar esta mesma recomendação, ao fim e ao cabo, no nosso dia-a-dia, porque a requalificação que está a ser feita no Parque Infantil, que está situado na Mata da Madre Deus, já contempla um equipamento destes, um equipamento inclusivo, e, portanto, assim faremos no futuro noutras instalações da freguesia. Assim que for dada a oportunidade de requalificação, assim o faremos. Obrigado. Tem a palavra Hugo Marques. Eu só relembro que este documento já foi aprovado e que
utilizem a palavra ou para defesa da honra, para aquilo que ele possibilita usar a palavra. Diga, Hugo Marques, vai usar a palavra para? Vou usar a palavra por uma questão de resposta também ao elemento do PCP e por... Faça favor, tem a palavra. E por dar os parabéns também que uma moção traga alguma coisa para a freguesia, porque eu acho que sim, acho que as moções devem acrescentar à freguesia e não devem ser moções para ficarem bem ou moções políticas, porque um exemplo prático, esta coisa dos professores, o que é que a Junta pode ou consegue fazer em relação a uma moção dessas, a uma recomendação? Não consegue fazer nada, não acrescenta nada. E eu acrescento ainda mais uma coisa, que é assim, é mais difícil trazer moções que acrescentem coisas à freguesia, porque dá trabalho. Dá trabalho de conhecer as ruas, dá trabalho de conhecer as pessoas, dá trabalho de conhecer a freguesia e saber o que é que ela necessita e o que é que ela precisa. É-se falar de coisas e de factos concretos, não é falar de coisas abstratas. A gente sabe que, quer dizer, esse tipo de recomendações ficam giras, é boas para os políticos. Eu não sei se as pessoas têm a pretensão de serem grandes políticos, mas eu acho que aqui não serve. Aqui serve para resolver o problema da rua, o problema do vizinho, o problema da nossa escola, um problema que nós possamos resolver e que possamos acrescentar e que possamos chamar a atenção. Agora, perder-se tempo, entre aspas, porque eu concordo com aquilo que é votado e que é dito, não é? Eu concordo com isso, mas o que é que nós podemos fazer com isso? Nada, zero. Fica bem, a fotografia fica gira, a gravação fica ótima, mas depois tudo espremido não dá nada. Portanto, eu continuo a dizer, e também votei a favor e senti que aquilo que o elemento do PCP disse também é para mim, porque eu acho que as moções que devem ser aqui trazidas devem acrescentar alguma coisa, ou a freguesia deve ter algum poder para as poder resolver ou para fazer uma recomendação. O resto, acho que é brincar aos políticos. Não sei se isto até é uma falta de respeito para com as pessoas, acho que não digo isso com esse intuito, mas é para ficar bem na fotografia. Acho que devemos trazer coisas para a freguesia. E isso dá trabalho. Não? E é isso para que, como nós fomos eleitos. É para termos trabalho, para irmos à rua, para conhecermos o vizinho, e isso é que é uma moção. Esta moção que está aqui apresentada pelo CDS, eu dou os meus parabéns. Era destas que devia haver todas as semanas. Era um desafio ao Executivo, um desafio aos membros eleitos da Assembleia de Freguesia, poderem conhecer e poder-se debater situações reais, coisas reais que nós temos. E nós temos muitos problemas. E que aqui são falados. Passamos a falar do 25 de novembro, passamos uma recomendação ao Ministério da Educação, e pronto. E estamos nisto. E vamos andando, todas as Assembleias de Freguesia temos a mesma coisa. Fica giro, eu acho que sim também. E eu acho que devemos continuar, pronto. Acho que devemos ser isso. E isto é uma crítica para comigo, que eu também deveria trazer cá moções, se calhar em relação a situações que se passam e que se calhar não trouxe, deveria trazer, mas também não trago outras que não servem para nada, e que não resolvem nada e que não acrescentam nada nesta Assembleia, nem neste poder local que nós temos. Portanto, disse. Muito bem, Hugo. Eu quero só relembrar que nós temos 60 minutos para o PAOS e já vão há algum tempo ultrapassados. Se bem que este PAO teve aqui algumas especificidades, tivemos que parar, tive que enviar alguma documentação, por isso os 60 minutos hoje não vão ser cumpridos à risca, mas porque também não foram 60 minutos utilizados apenas para o PAO, houve interrupções. E assim sendo, a Rita Gorgulho tinha pedido a palavra. Sim. Tem a palavra Rita Gorgulho. Então, a questão é que o eleito Hugo Marques, enquanto esteve a falar, penso que não contabilizou o tempo, já vi, estava 16 e agora passou a 13. Ok, não, eu só queria, entretanto, dizer que o que nós fazemos aqui e o que nós fazemos no nosso dia-a-dia é política, é isto mesmo. Discutir os assuntos da freguesia, discutir os assuntos da cidade, discutir os assuntos do país, é política. A Pedras da Calçada é muito importante no nosso bairro, como em todas. E, portanto, os objetivos das moções de coisas que não podem ser resolvidas diretamente pela freguesia, fazem todo o sentido, porque a Junta de Freguesia tem um poder de pressão junto das outras entidades. Portanto, tem um poder de pressão junto da Câmara Municipal, tem um poder de pressão junto do Ministério da Educação. Porque se estas coisas não forem faladas em lado nenhum, não forem faladas nos órgãos e nas instâncias, e se não forem feitos apelos, se não forem feitas estas moções, se não chegar lá a informação, então está tudo bem. Está tudo bem, não se resolve. Não pode ser. O nosso papel aqui é também alertar
para problemas que não se circunscrevem apenas na nossa freguesia. Porque a nossa freguesia está dentro de uma cidade, está dentro de um país, não é? E, portanto, nós temos também a obrigação de instar o Governo, nós temos também a obrigação de instar a Câmara Municipal, ou seja lá o que for, que entidade é que for, que esteja acima, entre aspas, de nós, mas que tenha outro tipo de competências e que nós possamos apresentar propostas, soluções, moções, recomendações, etc., em coisas que se vão aplicar também na nossa freguesia, como, por exemplo, no caso dos professores. Obrigada, era só. Tem a palavra Rui Mota. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar não prolongar. Porque... Rui Mota, eu só lhe quero dizer, disse-me agora o secretário, que não tem tempo. É isso. Eu sei, portanto, eu estava a agradecer à Presidente por me dar a palavra na mesma. Mas já a retirei de seguida, se ninguém lhe der tempo. Ok. Assim sendo, vamos passar para o documento número 6, que, uma vez que... Sr. Presidente, está-me a ouvir, hein? Agora sim. Ok. Eu acho importante que, relativamente a isto, que o regimento seja cumprido, mas seja cumprido de igual forma para todos. Que o tempo conte, que a mesa faça um esforço para que o tempo conte quando as pessoas estão a falar, para podermos todos acompanhar. Eu peço desculpa, o tempo não deve contar. Eu pedi um ponto de ordem à mesa, portanto o meu tempo não deve contar. E estou a fazer uma sugestão para o normal funcionamento dos trabalhos. Assim como eu expliquei... Tempos contem quando as pessoas estão a falar. E é importante que não contem quando se pede um ponto de ordem à mesa, que é para permitir que o PCP e que o Bloco de Esquerda e que todos possam controlar os seus próprios tempos, porque naturalmente, independentemente de não estarmos de acordo em algumas matérias, é uma ferramenta de gestão das nossas intervenções. Disse. E assim sendo, vai ser tomado em conta o que o eleito Bruno Palma disse, e mais, eu próprio referi que, pese embora o regimento estabeleça para o PAO de 60 minutos, que o tempo já foi ultrapassado, mas foi ultrapassado porque não foram 60 minutos, passa a expressão, utilizados apenas para o PAO. Houve aqui outras interrupções, daí que eu tenha excedido o tempo. Aqui o membro, que é o secretário, está a pedir a palavra para esclarecer aquilo que o membro Bruno Palma disse. Assim sendo, tem a palavra o Pedro. Estão-me a ouvir? Conseguem ouvir? Queria só esclarecer que o tempo teve sempre a contar e até a própria Rita Gorgulho tinha dito que o tempo estava parado, mas tinha a ver com a partilha e não com a plataforma do tempo. Ele teve sempre a contar na intervenção do membro Hugo Marques, a partilha da tela é que não estava a funcionar e estava parado na partilha da tela, mas esteve sempre a contar. Sim, eu percebi e corrigi. Estava em 16 e passou a 13. Aproveitar para esclarecer, mas neste caso constata-se que quando se olha para a tabela, neste caso fez-se um ponto de ordem à mesa e o tempo contou. Não é suposto contar. Portanto, tem que haver aí alguma forma diferente de fazer estas coisas. Mas fica registado. Vamos ter mais atenção a esse facto. Agradecido. E assim sendo, temos 2 votos de pesar, um apresentado pelo eleito do CDS, Luís Pérez, e outro apresentado por João Vasco de Almeida, os dois a Gonçalo Ribeiro Teles. Tem a palavra João Vasco de Almeida. Obrigado, Sr. Presidente. Visto o voto pesar do Centro Democrático Social ser mais completo e ir exatamente no sentido daquele que o do PS ia, o PS retira o seu, e deixando só um voto pesar que seja o do CDS. Está registado. E assim sendo, se ninguém mais quer usar da palavra, vamos passar à votação. Tem a palavra João Vasco de Almeida.
Sim. Qual é o seu sentido de voto? É favorável, é favorável. Luís Pérez? O meu voto também vai ser favorável, obviamente. No entanto, quero pedir desculpa a toda a mesa. Como terão reparado, tive aqui alguns problemas a nível de net. Peço imensa desculpa pelo ocorrido. Esperemos que a partir de agora já não haja mais problemas nesse sentido. Obrigado. José Fonseca? É óbvio que voto a favor. Rita Gorgulho? A favor. Pedro Jesus? A favor. Bruno Palma? A favor, e aproveito para fazer como fez o João Vasco Almeida. Uma das moções que eu tinha apresentado era uma moção com o mesmo conteúdo. Se calhar na próxima Assembleia não faz sentido estarmos a repetir novamente o assunto. Fica a minha solidariedade, enfim, e o meu voto a favor. Hugo Marques? A favor. Carina Francisco? A favor. Catarina Martins? A favor. Anabela Silva? A favor. Rui Mota? A favor. Pedro Lopes? Vou usar o teu microfone. A favor. E eu voto a favor, e assim sendo foi aprovado por unanimidade. Tem a palavra Luís Pérez. Ora, mais uma vez eu considero, e espero não se tratar só de preciosismos, mas mais uma vez não concordo com a ata que nos foi enviada. Recordo mais uma vez que desde há 3 anos a esta parte ainda não houve, com exceção desta agora da 12, que foi ao fim e ao cabo uma eleição, ainda não houve uma única ata que eu tenha votado favoravelmente, sem que antes disso tivéssemos feito alterações. Relativamente à primeira página, surge-me logo uma dúvida, que é em relação às presenças. Por que razão não se encontram mencionados os cargos ou funções de todos os elementos do Executivo? Que eu verifico que há 2 elementos do Executivo que não têm as funções lá mencionadas. Não sei se haverá alguma razão em especial para o efeito ou não, é uma questão que eu deixo. Relativamente à terceira página, e agora no que diz respeito às minhas intervenções na última Assembleia. Relativamente à terceira página, onde está mencionado que não recebeu nenhuma convocatória posterior a essa. Bom, não terá sido exatamente isso, porque se eu não tivesse recebido nenhuma convocatória posterior a essa, não teria estado presente nem na última Assembleia, nem estaria presente hoje. Aquilo que me parece que se passou na altura foi ter realçado não ter recebido nenhuma convocatória, pois faltavam realmente letras no meio do endereço de e-mail para onde ela tinha sido enviada. São coisas ligeiramente diferentes. No que diz respeito à quinta página, e onde está referido que pretendia saber qual era o outro meio que podia ser utilizado na transmissão da Assembleia de Freguesia em direto, a questão que foi colocada não foi exatamente assim, foi qual o outro meio que poderia ser utilizado, além das possíveis transmissões nas redes sociais? Foi essa a pergunta que eu na altura coloquei. Mais, sexta página. Está aqui só uma parte da intervenção, referindo, no entanto, que o CDS, em maio de 2019, questionou o Governo para saber que planos é que se encontravam contemplados para o edificado e para os terrenos adjacentes. Isto estando nós a referir-nos à Escola Secundária de Afonso Domingos. Mas é verdade, no âmbito da Escola Secundária de Afonso Domingos, mencionei realmente que o CDS tinha colocado a questão ao Governo sobre o futuro da escola e dos terrenos adjacentes, em março de 2019, sem que nunca se tivesse obtido qualquer resposta, apesar do prazo legal para a obtenção da mesma ser 30 dias. E eu gostava que isto ficasse mencionado em ata. Está bem? Bom, uma última situação. Na 14ª página, e relativamente à questão que eu tinha feito sobre os parques inclusivos, que na altura o Sr. Presidente até fez a amabilidade de me responder. Mas quando eu coloco a questão relativamente aos parques infantis, já tinha sido contemplado os equipamentos e estruturas necessárias para que se tornassem inclusivos, conforme aprovado em outubro de 2018 pela Assembleia Municipal,
A resposta que eu obtive foi que, em relação a alguns parques já intervencionados, não tinha sido feito em virtude das intervenções terem sido ligeiras, terem sido pequenas intervenções que tinham sido feitas. No que diz respeito ao Parque Infantil da Mata da Madre Deus, a resposta que eu obtive, se não estou enganado, na última Assembleia de Freguesia, foi que apenas estava equacionada a alteração do piso. Portanto, não é exatamente aquilo que está mencionado em ata. Não é? Porque acho, pronto, mas é só isto, fico por... no entanto, também nem tudo foi mau, já agora, se me permite, ainda tenho aqui 1 minuto e vou aproveitá-lo. Fiquei, no entanto, muito agradado pelo facto de terem mantido em ata e fiquei agradado e fiquei agradavelmente surpreendido por terem mantido em ata a afirmação por parte do elemento da bancada socialista que na última Assembleia referiu que foi o Executivo PS que criou a Mata da Madre Deus. Eu pensei que eventualmente esta afirmação pudesse eventualmente não aparecer em ata, mas ela realmente está lá expressa e eu agradeço. Obrigado. Penso que mais ninguém pediu a palavra. E assim sendo, eu sugiro que se vote a ata com as correções sugeridas pelo o membro Luís Pérez. E assim, vamos passar então à votação. Já não pode. E relembro que a Anabela Silva não irá votar uma vez que não esteve presente. Luís Pérez. Bom, com as alterações que acabei de propor, obviamente favoravelmente. Não é? Pedro Jesus. Favorável. José Fonseca. Sim, eu voto favorável, mas também concordo com a posição do Luís. Voto favorável com as respectivas alterações. Carina Francisco. Favorável. Rita Gorgulho. Favor. Hugo Marques. A favor. Catarina Martins. Favor. Bruno Palma. A favor, Sr. Presidente, e fica aqui futuramente de que forma que estas atas, depois, após a votação, de que forma é que estas atas futuramente vão ser editadas, feitas. Vamos guardar o vídeo, se calhar é importante falarmos disso. Obrigado. Vasco Almeida. A favor. Rui Mota. Eu penso que não estava na última Assembleia. Corrija-me se eu estiver errada. Exatamente. Tinha dito aqui no bate-papo isso mesmo. É isso mesmo. Só queria confirmar. Obrigado. Pedro Lopes. A favor. Ana Rita Cruz, que sou eu, voto a favor. E assim sendo, passarei à leitura da ata em minuta. Aos 17 dias do mês de dezembro de 2020, pelas 20 horas, reuniu a Assembleia de Freguesia do Beato em sessão ordinária através de videoconferência na plataforma Zoom, a qual apreciou e discutiu o seguinte ponto da ordem do dia: a aprovação da ata da Assembleia anterior. Depois de analisado e discutido, foi colocada à votação pelo Presidente da Mesa da Assembleia, a qual se procedeu da seguinte forma: com 11... Certo, Pedro? Obrigado. Com 11 votos a favor. Assim, após a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Tem a palavra Luís Pérez. Obrigado. Bom, sobretudo em virtude de ser o último plano de atividades, orçamento, etc., mapa de pessoal, sobre o qual nos debruçamos antes das próximas eleições, obviamente que surgem aqui algumas questões, algumas dúvidas, eventualmente alguns reparos. Eu não sei o que é que será preferível, se é colocar logo todas as questões de princípio ao fim, porque são algumas, ou se eventualmente terei que parar a meio. Mas peço, por favor, à Presidente da Mesa que me interrompa assim que pretenda e
conforme achar melhor, está bem? Eu penso que é uma sugestão. Sim. Coloque todas as perguntas, uma vez que há pouco também os membros falaram de uma vez, sim, coloca todas e depois dou a palavra ao Sr. Presidente. Bom, fica combinado. Eu vou abordar sobretudo o plano de atividades, porque me parece aquele que mais, entre aspas, importa neste momento, não tanto o orçamento, etc. E vou tentar fazê-lo ponto a ponto. No que diz respeito, vamos começar então, no que diz respeito aos bombeiros do Beato. É referido que existe um projeto a aguardar a aprovação dos serviços camarários, bem como a pretensão de se encontrar uma instituição financeira com disponibilidade para financiar a obra. A minha pergunta era, bom, além de que fazia parte do programa do PS mencionado nos folhetos de campanha, não é um novo quartel, a minha pergunta, as minhas, é há quanto tempo está o projeto de efetivação da obra a aguardar a respectiva aprovação camarária? Enquanto não houver disponibilidade por parte de uma instituição financeira, a obra não se realiza? E se nunca existir essa disponibilidade, não se irá realizar? Bom, relativamente à Quinta do Ourives, está mencionado, irão acompanhar com redobrado interesse, dá todos os atrasos. Muito bem. Relembro que foi apresentado pelo CDS e aprovado em Assembleia Municipal no dia 27 de março de 2018 uma intervenção urgente, sobretudo porque o estado em que as obras se encontravam representava um enorme perigo para a integridade física de quem ali vive. A doutora Paula Marques, vereadora da Habitação, referiu nessa altura, e passo a citar, todas as intervenções que entendemos serem lesivas para o bem-estar dos moradores, vamos assegurar com a empreitada nossa e não das Gevalis. Como passado um ano se encontrava tudo na mesma, trouxemos a esta Assembleia de Freguesia, em 18 de abril de 2019, um pedido para que o Executivo da Junta apurasse junto à vereadora Paula Marques o que considerava como sendo lesivo para o bem-estar dos moradores, o qual foi chumbado. Em 27 de junho de 2019, voltámos a trazer à Assembleia de Freguesia uma proposta com o mesmo pedido, chumbada novamente. Perguntamos assim, uma vez que estamos a chegar a 2021, se não será a altura de ser colocada a questão por nós proposta à doutora Paula Marques. No que diz respeito ao acompanhamento de projetos de urbanismo da freguesia, em que se refere que se espera que as obras na Vila Dias tenham início em 2021. Solicitamos, obviamente, que o Executivo da Junta de Freguesia relembre à Câmara Municipal de Lisboa o documento apresentado pelo CDS e aprovado em Assembleia Municipal em 15 de dezembro de 2017, onde ficou definido que deveria haver a apresentação de projeto urbanístico com ordenamento de parque habitacional, infraestruturas e espaço público, fosse definido o calendário de intervenção, fosse garantido de forma inequívoca o direito dos moradores a regressarem às suas habitações após a intervenção, prestando informação desse direito aos moradores, ficasse assegurada a habitação temporária durante o período das obras, fosse definido o valor da renda, considerando o histórico de pagamentos anteriores e a avaliação da situação socioeconómica da agregado familiar. Relativamente a obras na Escola Luís António Verney, é mencionado que existe um projeto existente desde 2011 e, obviamente, que este terá que ser adequado no tempo. Compreendemos isso. No entanto, a concretização do projeto existente para a remodelação integral da escola não poderá, de forma nenhuma, em nossa opinião, colocar em causa a retirada do ambiente da sua cobertura, uma vez que se trata de uma das 578 escolas consideradas por o efeito a nível nacional, das quais 163 são em Lisboa. No que concerne à concretização dos protocolos de delegação de competências aprovadas, é mencionado, estando em desenvolvimento vários projetos de concretização prevista para 2021. Gostaríamos de saber quais são ao certo os projetos mencionados cuja concretização se encontra prevista para 2021 e se, além destes, existem outros projetos e quais. No que diz respeito a múltiplas atividades para séniores e crianças, quais as atividades, mantêm-se as hoje existentes, vão ser consideradas novas, quais? Comissão Social da Freguesia. Qual o conjunto de medidas que é referenciado a ser implementado para a operacionalização das prioridades e objetivos estratégicos? Transporte solidário. É para a utilização da população mais necessitada, fisicamente, financeiramente ou ambas, porque não está referido. Transporte apenas para as unidades de saúde e tratamento públicas? É a questão que eu deixo. Projeto Beato faz tudo. Destina-se a qualquer idoso, independentemente da sua condição social. Cartão Beato Mais. Quais as condições de acesso? Destina-se a auxiliar as pessoas de acordo com a sua situação social? É só para maiores de 65 anos ou tem que se verificar ambas as situações? A ação Todos à Praia. Destina-se apenas à população mais carenciada e com dificuldades de locomoção? Tem limite de idade? São coisas que não estão mencionadas. Feiras temáticas. Isto é uma curiosidade, gostaria de saber
qual a periodicidade que está a ser equacionada para essas feiras temáticas. No que diz respeito ao desporto no movimento associativo, recordo que foi aprovada em Assembleia de Freguesia, em 15 de dezembro de 2017, uma recomendação apresentada pelo CDS que contemplava, entre outros pontos, a elaboração, desenvolvimento e implementação de programa ou programas de desporto adaptado, cedência de espaços físicos às associações de freguesia, tendo na altura citado como exemplo a Associação Os de Baba, que embora tenhamos conhecimento que o processo se encontra em curso, se passaram, entretanto, mais de 3 anos. O Executivo fizesse tudo quanto estivesse ao seu alcance para a construção de um pavilhão multidesportivo na freguesia. Na altura, foi mencionado que se deveria localizar nos terrenos da antiga Tuna, por forma a ficar localizado a meio da freguesia e assim corresponder às necessidades de todos os habitantes. Verificamos que nada se encontra mencionado neste sentido para 2021, apesar de Lisboa ter sido escolhida como capital europeia do desporto 2021 e da Câmara Municipal de Lisboa ter anunciado na altura um investimento de cerca de 26 milhões de euros em equipamentos desportivos. Cidadania e participação para a juventude. Encontra-se referido, e esta considero muitíssimo importante, encontra-se referido, e iremos criar assim um programa de formação para a cidadania e participação política através de ações nas escolas do Beato para os alunos do 2º e 3º ciclos. Pergunto, quem vai criar o programa e por quem o programa vai ser validado? Dúvida, relativamente à plantação referidas nas árvores da Rua Dom José de Bragança. A minha pergunta é plantação ou é substituição? Relativamente à informação e comunicação, era bom que o Boletim do Beato passasse a disponibilizar informação sobre os vários eventos antes destes ocorrerem, por forma a que adequadamente fosse do conhecimento de toda a população e permitisse assim uma eventual inscrição caso fosse essa a sua vontade, e não apenas após ter ocorrido, como acontece na maioria das vezes. Eu sei que já houve uma melhoria neste sentido. No que concerne à proteção civil, ações de sensibilização. São mencionados vários tipos de ações de sensibilização, sobretudo muito vocacionado para os comerciantes. Embora tenha sido aprovada em Assembleia de Freguesia, recomendação proposta pelo CDS em 6 de dezembro de 2018, onde se apelava para a promoção de ações de informação e sensibilização à população. Isso ao membro que conclua porque tem 10 segundos. Está quase, está quase. Senhora Presidente, se o CDS precisar, o PSD prescinde do seu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, sendo assim, embora tenha sido aprovada em Assembleia de Freguesia uma recomendação proposta pelo CDS em 6 de dezembro de 2018, onde se apelava para a promoção de ações de informação e sensibilização à população, por forma a tomarem conhecimento das ações a tomar ou a desenvolver e assim poderem minimizar ou anular o risco, também nada se encontra previsto neste sentido. E eu agora agradeço ao PSD, vou-lhe tomar um bocadinho do tempo. Pretendemos, no entanto, mencionar, e temos consciência que nem tudo é fácil de implementar, nem tudo é fácil de fazer, nem tudo é fácil de acompanhar. Algumas coisas estão a ser acompanhadas, outras não, enfim. Pretendemos, no entanto, e eu já tive a oportunidade de o fazer, alguns elementos do Executivo, agradecer a realização ou alguns projetos ainda em curso que faziam parte do programa do CDS para a Freguesia do Beato, tal como são as novas instalações para a Junta de Freguesia, que não vêm mencionadas agora no plano de atividades, o novo quartel de bombeiros, reabertura entre a Pesteleira e a Estrada de Chelas, renovação das escolas, colocação de lombas junto às escolas da nossa freguesia, criação de parque canino, recipientes nos jardins para a coleção de objetos animais, programa sénior com atividades culturais, esportivas e lúdicas, criação de uma nova creche, criação de sala de estudo para jovens, supervisão por parte da Junta de Freguesia, por forma a evitar a duplicação dos auxílios sociais e assim poder chegar a mais pessoas, que era uma das coisas que nós tínhamos proposto logo no primeiro ano. Recordo, no entanto, que fazia parte do programa do PS para a Freguesia do Beato, mais espaços públicos e verdes com árvores, 4 novos parques infantis, requalificação dos terrenos do antigo campo dos TLP, promoção da leitura através de pontos de recolha e troca de livros e de campanhas específicas para o efeito, como zonas de leitura, projetos concretos para transformar 10 espaços abandonados em novos espaços públicos e verdes, com árvores e mobiliário urbano, na Pesteleira, na Alameda do Beato, no bairro do Grilo, na Quinta do Ourives, na Madre Deus e no Alto dos Tocinheiros. Tratar de todas as áreas sem utilização. Extensão do corredor verde, desde o Rio Enxabregas até à Mata da Madre Deus, através da Vila Dias. Estações de bicicleta de uso partilhado para promover a mobilidade suave na freguesia. Plano Água para Todos, com a criação de uma rede de água potável, com colocação de bebedouros em jardins e praças. Criação do programa O Nosso Amigo de Quatro Patas, para sensibilização dos donos, com encontros para donos e animais e a realização de workshops e jogos.
cartão de desconto Beato Convida e uma aplicação para telemóvel com a localização do comércio local. Encontrava-se também escrito que o projeto da ligação da Costeleira à Estrada de Chelas se encontrava pronto para avançar e que o plano de requalificação do antigo Casal do Pinto se encontrava desbloqueado e pronto para avançar. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente Silvino Correia. Se por acaso, e compreendo que se possa não ter tomado conta de alguma pergunta, e depois peço ao Sr. Luís Pérez que por acaso faltar alguma, que faça uma chamada de atenção, está bem? Tem a palavra Silvino Correia, Sr. Presidente. Não, eu gostava de começar, obrigado, Sra. Presidente, obrigado pelas perguntas aqui colocadas pelo membro do CDS, mas eu gostava de começar por dizer que vai ser evidente e impossível responder a todas as questões aqui colocadas. O que o membro do CDS fez foi pegar no nosso plano de atividades, no nosso programa eleitoral, portanto, em tudo aquilo que nós temos vindo a falar nos últimos 4 anos e colocou aqui tudo. Como é evidente, eu não vou conseguir responder a todas estas situações. Aliás, eu até diria mais, isto não está colocado desta forma para eu responder, mas eu vou fazer um esforço para que de facto consiga. E, portanto, eu tomei aqui nota, se houver alguma questão pertinente que eu não responda, por favor, peço que me chamem a atenção. Relativamente à questão dos bombeiros do Beato, portanto, o projeto de facto está, como bem sabe, o projeto que foi apoiado por nós, nomeadamente em termos financeiros, está na Câmara Municipal, diria eu, há mais de 2 anos. Porque é que ele não sai? Está em apreciação no Departamento de Urbanismo. Porque é que ele não sai? Não lhe consigo explicar. Portanto, eu já questionei várias vezes, como não me dão resposta, não vale a pena eu continuar a insistir. Eu insisto, mas não sei se a resposta será diferente. O que de facto é que ele não tem saído. A questão da disponibilidade financeira tem mesmo a ver com aquilo que os bombeiros estavam à procura. Portanto, era encontrar um parceiro que tivesse essa capacidade de ajudar a financiar. Se me pergunta se as obras são feitas ou não, se houver disponibilidade, nós não temos essa capacidade e, portanto, não consigo responder a isso. E, portanto, o que nós queremos é que, de facto, o quartel seja concretizado. Se ele não for, por não haver disponibilidade financeira, de facto, a Câmara também não vai conseguir arranjar tudo aquilo que é necessário para construir um quartel dos bombeiros. Eu devo lembrar que muitos dos quartéis de bombeiros que são construídos por esse país fora, que são financiados, portanto, por um fundo europeu, que aqui em Lisboa e Val do Tejo não pode ser aplicado essas verbas, mas o quartel mais barato custa 1,5 milhão. E há quartéis a custar 3 milhões. Portanto, os bombeiros do Beato terão 3 milhões para construir um quartel? Deixa esta pergunta no ar, não sei. Pronto. Relativamente à Quinta de Orives, aquilo que eu já disse anteriormente, agora falo relativamente a esta questão desta empreitada que foi falada pela senhora vereadora Paula Marques. De facto, esta empreitada foi feita por meios próprios da Gevalis e foi efetuada. O que é que acontece? Não foi uma empreitada, não tem grande visibilidade para aquilo que são as obras que estavam a decorrer. A empreitada foi feita para corrigir situações que implicavam problemas de segurança, nomeadamente nos moradores, no acesso aos moradores, acesso às escadas, corrimões que tinham sido tirados, zonas de proteção que tinham sido arrancadas e não tinham sido repostas. Ou seja, esta empreitada, que foi feita por meios próprios da Gevalis, não é uma empreitada visível em termos daquilo que se espera que a obra acabe. Portanto, foi para corrigir situações que foram deixadas pelo anterior empreiteiro e que colocavam em causa a segurança das pessoas. Essa foi a empreitada que foi efetuada. Nós o que queremos, de facto, é que as obras sejam terminadas e não é apenas uma empreitada para correção, mas que, de facto, ela foi, na altura efetuada, foi. Relativamente à questão da Vila Dias, eu já tinha referido, de facto, o valor das rendas está a ser o menor possível, tendo em conta os rendimentos das pessoas e, portanto, será até possível, falando com alguns moradores e percebendo os valores que estão a ser aplicados, passam pelo aquilo que são os regulamentos que estão aprovados da Câmara Municipal, nomeadamente o regulamento de atribuição de habitação e a renda que tem a ver com os rendimentos do agregado familiar e, portanto, é isso que está a ser aplicado. As obras da Berni, pois, infelizmente, havia um projeto para que as obras fossem efetuadas, mas na altura, não sei se lembra, o anterior governo do PS, o engenheiro José Sócrates, caiu e a obra estava praticamente a 1 semana, 2 semanas de começar e infelizmente não foi possível que a obra começasse e de facto continuamos hoje com uma situação
complicadíssima para a escola, mas que nós não vamos insistir para que ela seja refeita, ou seja, requalificada, mas de facto é muito complicado. Relativamente àquilo que falou, e muito bem, das coberturas de ambiente nas escolas, como sabe, Lisboa concorreu a um fundo europeu para a retirada do ambiente de todas as escolas, e eu penso que isso vai ser aplicado independentemente da situação em que a escola tiver, e, portanto, mesmo que a escola não tenha obras globais, é evidente que esse fundo, as verbas que vieram desse fundo é para serem aplicadas. As atividades dos séniores, portanto, as atividades dos séniores é para manter e para trazer novas que, de facto, façam sentido relativamente à nossa população. O Conselho Social de Freguesia, portanto, a rede social, portanto, ela vai tentando observar aquilo que é a atividade, aquilo que é a atualidade e vai se adaptando. E, portanto, foi possível até através desta rede social a procura de estabelecer um diagnóstico daquilo que é a realidade social da nossa população. Esse diagnóstico está a ser feito e vai trazer uma nova luz sobre a realidade da nossa freguesia. O transporte solidário. O transporte solidário é para toda a gente que recorra ao transporte solidário para ser transportada para os tratamentos, para os postos médicos, para os hospitais públicos, como é evidente. Se for para uma questão privada, não é feito nesse sentido. E ele é acessível a toda a gente que procura. Neste momento, como sabem, por causa da pandemia, ele está suspenso, mas retomará assim que existirem condições para que o mesmo... Senhor Presidente, peço desculpa. Está quase a chegar ao limite do tempo, mas o PS informou-me que cede o tempo ao Executivo. Pode continuar. Ok, obrigado, agradeço. Relativamente à questão do Beato Faz Tudo, pronto, isto tem a ver com um programa que vamos tentar cumprir ao máximo e que tem muito a ver com aquilo que é a necessidade que é identificada em cada momento. O cartão do Beato, o cartão do Beato Mais, portanto, tem a ver com uma vontade de encontrar parceiros para que se possa estabelecer um programa que permita aos fregueses da freguesia do Beato, de facto, utilizando esse cartão, ter descontos no comércio da freguesia. Como é evidente, e para se efetivar este programa, tem que se encontrar os parceiros para tal. E, portanto, não deixaremos de procurar efetivar esta situação, mas tem a ver com isto. O transporte, Todos à Praia, portanto, isto é para maiores de 65 anos, é um programa que também está suspenso, com muita pena nossa, mas que de facto tem tido uma grande aceitação por parte da freguesia, por parte da população, e diria eu que mais lugares houvesse, mais pessoas iriam todos os anos. As feiras temáticas, o sentido da pergunta teve a ver com a periodicidade. Quando pensamos nas feiras temáticas, não é só aquela questão da feira medieval, como é evidente, ela depois está explanada mais à frente. As feiras temáticas que nós vamos tentar que sejam efetuadas têm a ver, de facto, com feiras temáticas, ou seja, feiras de enchidos, feiras daquelas tipo a bagageira, feiras de antiguidades, tem a ver com isso. E como é evidente, nós não temos ainda um modelo completamente definido e iremos tentar perceber junto da população qual é o modelo que será mais atrativo para ser realizado. A nossa perspectiva é que ele possa ser realizado de 15 em 15 dias em vários locais, em locais diferentes da freguesia, mas é como lhe digo, tem muito a ver com aquilo que poderá ser aceitação ou não por parte da nossa população. Relativamente àquilo que falou dos BABA, nós estamos com a Câmara a tentar concretizar a questão da sede para os BABA e haverá novidades brevemente, porque de facto foi possível identificar um espaço, até porque há um ano e qualquer coisa houve uma visita do Sr. Presidente da Câmara e essa questão foi falada e ele disse, portanto, deu indicações para que essa questão fosse concretizada o mais breve possível. Tem a ver com disponibilidades da Câmara, meteu-se esta questão da pandemia pelo meio, que veio atrasar e muito esta questão, mas está identificado o local e eu penso que brevemente irá haver boas novidades relativamente a isto. Pois o pavilhão tem muito a ver também com a disponibilidade e com a capacidade da Câmara de fazer vários pavilhões. Eu diria que se a Câmara fizesse todos os pavilhões que são necessários, nós iríamos ter uma concentração de pavilhões tão grande na cidade de Lisboa que não tínhamos
nós não podemos ter um pavilhão em cada freguesia. No entanto, nós iremos lutar para que haja um pavilhão na freguesia do Beato, não é? E até sabemos que há pavilhões, há freguesias com 2 pavilhões e até querem mais. Mas estamos conscientes que se calhar o orçamento também não dá para tudo e, portanto, com este equilíbrio que é necessário para gerir estas situações, vamos insistir que a Câmara concretize esta questão do pavilhão. Eu diria que a requalificação da escola Luís António Verne poderá ser uma boa oportunidade para que isto aconteça. Ou seja, conseguirmos que dentro das obras de requalificação seja introduzida esta questão do pavilhão, que sirva à escola durante o dia e que sirva à população à noite e aos fins de semana. Acho que era uma boa proposta para ser concretizada. A questão da cidadania das escolas, pois isto é um programa que nós vamos promover, mas ele tem que ser aceite pelas escolas e tem que ser incluído naquilo que é a programação e a orientação pedagógica das escolas. Nós não podemos ir para as escolas ensinar algo que os professores estejam em desacordo e, portanto, será sempre uma coisa a propor às escolas. É um programa impulsionado por nós, diria eu, mas que tem que entrar necessariamente naquilo que é a programação pedagógica das escolas. Relativamente à questão das árvores de Dom José de Bragança, portanto, o nosso intuito, quer na Dom José de Bragança, quer no outro lado qualquer, é de aumentar a quantidade de árvores que estão na nossa freguesia. Eu diria que foi possível até fazer uma coisa, agora há pouco tempo houve 2 árvores de grande porte que estavam na Alameda do Beato e por via das obras estavam a decorrer, foi possível não abater essas árvores, mas sim fazer a sua transladação para a zona ao cimo da rua de Dom José de Bragança, cá em cima na Madre Deus, e de facto até agora elas estão a vingar bem e estamos muito contentes que isso seja feito. E portanto, eu diria por cada árvore que seja precisa bater por causa da sua longevidade, por causa de algum problema que tenha, o nosso mote terá sempre que ser por cada árvore batida plantar mais 2, não é? Para multiplicar e para aumentar o número de árvores na nossa freguesia. Pronto, relativamente ao boletim, eu percebo a sugestão que aqui nos traz, mas de facto nem sempre é possível colocar tudo no boletim. Se repararam, ao de reparar no boletim, no último boletim deste ano, que é alusivo à altura do Natal, nós tínhamos muitas coisas para colocar neste boletim, mas não colocámos para não serem interpretadas como promoção de obras e outras questões, como estamos em pleno período pré-eleitoral, portanto, antes do período pré-eleitoral, nos 3 meses antes, não é recomendável, não é aceitável fazer publicidade a conseguimentos, a coisas conseguidas por parte das instituições e, como tal, não vamos publicar neste boletim tudo aquilo que queríamos, porque somos respeitadores da lei e, portanto, nem sempre é possível colocar tudo no boletim, mas é uma boa sugestão. A questão da proteção civil. Acima de tudo, a Proteção Civil tem feito ações de sensibilização no comércio local, mas também tem feito muitas ações de sensibilização nas escolas. E, de facto, tem sido possível, todas as escolas da freguesia já foram visitadas mais do que 2 vezes e continua a existir um projeto, um programa para que tal aconteça. Relativamente a questões que falou aqui de creche e por aí fora, de facto, como bem sabe, há uma creche que está a nascer ali na Dom José de Bragança, mesmo ao lado de onde está a nascer o centro de saúde, e está uma outra perspectivada para a zona dos terrenos do Plano Pormenor do Casal do Pinto, na rua Perry Vidal, que estará brevemente irá começar a obra, e contamos que até ao fim deste mandato as 2 estejam efetivas e postas ao serviço da população. A questão dos espaços públicos, espaços verdes. De facto, muito daquilo que tem sido a nossa programação dos CDCs tem a ver com a questão dos espaços verdes. Há um espaço verde que vai nascer ali na Rua Nova do Grilo, há um espaço verde que vai nascer no Mirador das G. Alves, há um espaço verde que vai nascer na Rua da Fábrica dos Tecidos Lisbonenses, há um espaço verde que vai nascer ali na Madre de Deus, perto do Terminal de 742. Portanto, eu diria que tudo aquilo que tem sido a vontade deste Executivo é transformar zonas expectantes em espaços verdes, aprazíveis e que estejam ao serviço da população. Relativamente à mobilidade, eu acho que uma das grandes conquistas que houve neste mandato foi, de facto, a questão da carreira de bairro, que serve muito a população, nomeadamente a da Quinta do Ourives, que não tinha forma de se deslocar
do sítio onde moravam até cá em cima ao terminal do 742, era uma extensão muito grande, com uma subida, portanto, pessoas com mobilidade reduzida, que é uma mais-valia, de facto, a Carreiras lá estar. A questão dos animais que aqui referiu, eu relembro que na Mata da Madreiros foi possível a construção de um parque canino. Tem sido, relativamente, por exemplo, temos um protocolo com uma associação de pessoas que cuida de gatos vadios e foi possível a instalação, neste momento já 4 gatis espalhados pela freguesia para que, de facto, os animais que não têm dono, que andam na rua de uma forma errante, tenham aqui algum conforto. Relativamente à questão do plano de ligação da estrada de Chelas para cima, para a zona da Pesteleira. E eu disse na altura e continuo a reiterar. Havia um plano prévio, há um estudo prévio, não é nenhum plano de execução. O plano de execução terá que ser elaborado quando houver vontade política da Câmara, vontade política e disponibilidade financeira, para que de facto ele seja efetivado. Mas que existe um estudo prévio, ele existe, inclusivamente, com o qual nós estamos de acordo, porque ele vai permitir, de facto, eliminar esta situação que há muito nós vivemos, que é a freguesia não ter uma ligação viária, uma ligação rodoviária dentro da freguesia. Temos que ir às freguesias vizinhas, como bem sabe, ou à Penha de França ou à Marvila, para poder passar da zona alta para a zona baixa da freguesia e vice-versa. E, portanto, acho que abrangi todos os temas. Não sei se há alguma coisa que escapou. Estou à disponibilidade para responder. Isso. Não sei se... porque o Luís Pérez não tem tempo. Há pouco foi o Pedro Jesus que lhe cedeu o tempo. Não sei se cede o tempo novamente. Eu volto a ceder o tempo, com certeza. Com certeza. Tem a palavra, Luís Pérez. Obrigado. É muito rápido. Para já agradeço as explicações. Eu não estava de forma nenhuma a aguardar que me respondesse aos temas que estavam referenciados em campanha. Isto foi só um recordar que ainda fazia parte do programa e são coisas, algumas que até agora não foram feitas e também não estão contempladas só por causa disso que eu as coloquei aqui. Relativamente ao tema da proteção civil, é verdade tudo aquilo que disse. Têm feito realmente nas escolas, têm feito relativamente ao comércio local, etc. Mas aquilo que tinha sido aprovado era, sobretudo, levando em linha de conta a população mais idosa que mora na nossa freguesia. Bom, relativamente... Depois houve aqui mais uma outra coisa, mas eu vou só uma última, porque é para não estar aqui a voltar a falar nisto tudo. Recordo só uma coisa. O tema que foi aprovado em Assembleia Municipal no que concerne à Vila Dias, o único ponto não era o tema da renda. Portanto, aquilo que eu gostaria, obviamente, e sei que o Executivo o fará se tiver possibilidade disso, era pegar realmente naquilo que foi aprovado em Assembleia Municipal no que concerne à Vila Dias, por forma a que a Câmara tenha de cumprir aquilo que foi aprovado. É só isso. Muito obrigado. Tem a palavra Silvino Correia. Obrigado, Sr. Presidente. Depois peço a palavra, Rita. Não sei se estás a ver, se não, mas pode a seguir, Silvino. Desculpa, há várias pessoas à frente. Tenho Ok. João Vasco e Bruno Palma. Quando chegar, ver, por isso. com certeza. Tem a palavra, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era exatamente essa a sugestão que ia fazer, que o Marcos pudesse partilhar connosco aquilo que tem sido nos últimos tempos a vivência, o que ele tem experienciado, nomeadamente na relação com a Câmara e com a Câmara, o que tem estado a fazer relativamente à questão da determinação das rendas. Mas eu ia só dizer que, de facto, tal como disse há pouco na outra intervenção, a habitação da Câmara está a definir um plano. E como é evidente, enquanto não houver um plano definido, não há nada para apresentar. E assim que ele tiver definido, com certeza que irá ser apresentado. E eu farei com toda a certeza, irei comunicar convosco para que possam também apreciá-lo aqui naquilo que é a abrangência da Assembleia de Freguesia do Beato. Isso. Obrigado. Tem a palavra Luís Pérez. Muito obrigado. É só colocar algumas questões, só mesmo no sentido de eu ficar mais esclarecido relativamente a este protocolo. Portanto, refere à organização de workshops,
eu suponho que não seja só a organização, mas também a sua realização. No entanto, aquilo que eu pretendia saber, se for possível, obviamente, e uma vez que o acordo já vem atrás, é quantos foram realizados até agora, desde janeiro de 2019, quantos estão previstos até outubro de 2021 e se eventualmente existe alguma cláusula de salvaguarda para caso não se possam realizar devido à pandemia. Muito obrigado. Sim, de facto, até agora não... Palavra, Sr. Presidente, Silvino Correia. Sim. Portanto, eles até agora não foram possíveis de ser realizados pelas questões que nós conhecemos e pretende-se que eles sejam realizados durante o ano 2021, sim.